O experimento Filadélfia, menos entre ciência e mistério. O dia em que o mar tremeu durante a Segunda Guerra Mundial. O mundo mergulhava em uma corrida tecnológica sem precedentes. Cientistas e militares buscavam qualquer vantagem capaz de alterar o rumo do conflito. Em maio é isso. Surgiram relatos de um evento que parecia ultrapassar as fronteiras da ciência conhecida. O experimento Filadélfia, suposto teletransporte de um navio militar norte-americano. Segundo a narrativa, o navio USS Eldridge, um destroyer de escolta, teria desaparecido dos portos de Filadélfia e reaparecido instantaneamente a centenas de quilômetros de distância. Alguns relatos mencionam que tripulantes teriam sido fundidos com a estrutura metálica do navio, ou sofrido efeitos físicos extremos. Apesar de muitas controvérsias, a história perdura, misturando realidade militar, teorias científicas e misticismo. O que foi fato, o que foi mito, e o que permanece envolto em especulação. Este relato busca reconstruir, de forma detalhada, o que realmente se sabe sobre o experimento Filadélfia e por que ele continua a fascinar estudiosos e curiosos de todo o mundo. 1. O contexto histórico da Segunda Guerra Mundial em 1943. A Segunda Guerra Mundial estava em pleno auge. A Marinha dos Estados Unidos buscava maneiras de proteger seus navios de escolta contra ataques de submarinos alemães, especialmente na costa leste. A ameaça de torpedos guiados e submarinos invisíveis incentivou programas de pesquisa inovadores, alguns dos quais exploravam conceitos de camuflagem óptica e campos magnéticos. Nesse cenário, surgiram rumores de que cientistas ligados à Marinha, inspirados pelos trabalhos de Nikola Tesla, tentavam criar uma tecnologia capaz de tornar um navio invisível aos radares inimigos. O experimento não tinha autorização pública e qualquer documentação oficial permaneceu altamente classificada. 2. As origens do boato Carl Alan Carlos Allende. O principal responsável por popularizar o experimento Filadélfia foi Carl Alan, também conhecido como Carlos Allende, um homem excêntrico que alegava ter testemunhado ou recebido informações de dentro da Marinha. Em cartas enviadas ao escritor e ufólogo Maurice K. Jessup, Allende descreveu detalhadamente um experimento em que o USS Eldridge teria desaparecido do porto e reaparecido em Norfolk, Virgínia, em questão de minutos. Segundo ele, o navio teria sido envolto em um intenso campo de energia, causando efeitos físicos nos tripulantes, incluindo desorientação, fusão temporária com o metal e trauma psicológico severo. É importante destacar que não existem registros oficiais de que o navio tenha de fato desaparecido. Contudo, as cartas de Allende desencadearam uma investigação secreta da Marinha e cativaram o imaginário popular, dando origem ao mito do experimento Filadélfia. 3. O navio USS Eldridge. O USS Eldridge de 173 era um destroyer de escolta da classe Cannon, com comprimento aproximado de 93 metros e tripulação de cerca de 200 homens. Ele foi comissionado em 27 de agosto de 1943 e participou de patrulhas anti-submarino no Atlântico. Registros oficiais da Marinha indicam que o Eldridge nunca esteve em Filadélfia, no período citado por Carl Alan, e não há documentos que comprovem teletransporte ou desaparecimento do navio. No entanto, a estrutura do Eldridge e sua missão estratégica tornaram-no o foco ideal para rumores envolvendo experiências secretas e teorias de invisibilidade. 4. O experimento e o suposto teletransporte. De acordo com os relatos de Allende, o experimento Filadélfia ocorreu em 28 de outubro de 1943. Cientistas teriam instalado equipamentos capazes de gerar campos eletromagnéticos intensos ao redor do navio, usando bobinas de Tesla, geradores de alta voltagem e outros dispositivos ainda desconhecidos. Segundo ele, quando o experimento começou, o Eldridge teria desaparecido do porto de Filadélfia e reaparecido instantaneamente em Norfolk. Alguns tripulantes teriam sofrido efeitos físicos extremos, incluindo náusea intensa e desorientação, fusão temporária de membros com a estrutura metálica do navio,
perda parcial de memória e trauma psicológico. Relatos posteriores mencionam que o navio teria retornado a Filadélfia, mas com marcas estranhas e tripulantes debilitados. Estes relatos nunca foram confirmados oficialmente, mas continuam sendo a base central do mito. 5. Tripulação. O preço humano, o aspecto mais controverso do experimento Filadélfia, é o alegado impacto nos tripulantes. Segundo a Rand e outros testemunhos, alguns homens teriam ficado presos em partes do navio, suas peles e tecidos fundidos ao metal. Outros teriam desaparecido ou sofrido efeitos psicológicos permanentes. Documentos oficiais não confirmam essas ocorrências, e muitos pesquisadores acreditam que essas histórias podem ter sido exageradas ou fictícias, mas elas contribuíram para a aura de terror e fascínio que envolve o experimento. 6. Investigações oficiais e desmentidos. A Marinha dos Estados Unidos sempre negou que qualquer teletransporte ou invisibilidade tenha ocorrido. Em cartas enviadas a pesquisadores, a Marinha afirmou que não há registros do Eldridge ter desaparecido ou sido teletransportado e que o navio participou de patrulhas normais no Atlântico durante todo o período. Pesquisadores modernos confirmam que não existe evidência concreta de que o experimento Filadélfia tenha sido realizado conforme descrito nos relatos. A maioria das informações sobre o caso provém de testemunhos não verificados, cartas de Carl Allen e rumores populares. 7. Possíveis bases científicas. Apesar da falta de provas, alguns cientistas especularam sobre conceitos físicos que poderiam inspirar a lenda campos eletromagnéticos extremos. Experimentos com magnetismo podem, teoricamente, afetar sistemas de navegação, mas não teletransportar objetos. Relatividade e distorção do espaço-tempo. Alguns teóricos sugeriram que deformações do espaço-tempo poderiam criar atalhos temporários, mas não há evidências práticas de que isso seja possível com tecnologia da década de 1940. Tecnologia de Nikola Tesla. Tesla estudou campos eletromagnéticos e invisibilidade óptica, mas nunca documentou experimentos que teleportassem objetos de grande massa. Portanto, embora existam hipóteses teóricas, nenhuma delas foi comprovada no contexto do experimento Filadélfia. 8. Teorias alternativas. E o projeto Montauk. O experimento Filadélfia está intimamente ligado a outras teorias conspiratórias, incluindo o projeto Montauk, supostamente realizado em Long Island durante os anos 1970. 1980. O projeto Montauk teria explorado experimentos de controle mental, viagem no tempo e teletransporte de objetos e pessoas, inspirando parte da narrativa do experimento Filadélfia. Pesquisadores acreditam que o mito de Montauk foi construído a partir do relato de Carl Allen e de histórias de experimentos secretos da Marinha. Embora intrigantes, não há documentos que confirmem a existência de tais experimentos, e muitos historiadores os consideram folclore militar moderno. 9. Revelações recentes e pesquisas modernas. Pesquisas recentes sobre o experimento Filadélfia concentram-se principalmente na análise de cartas, testemunhos e documentos da Marinha. Entre os fatos comprovados, o USS Eldridge existiu e participou de missões regulares na Segunda Guerra Mundial. Carl Allen enviou cartas detalhadas a Maurice K. Jessap, mas sua credibilidade é questionada. Documentos de engenharia da época mostram interesse em camuflagem magnética e ondas de radar, mas nada que permita invisibilidade total. Pesquisadores concluem que o experimento Filadélfia é provavelmente um mito misturado com experimentos científicos reais da Marinha, exagerado por testemunhos não verificáveis e pelo fascínio do público por tecnologias secretas. 10. Impacto cultural e espiritual, mesmo sem comprovação científica. O experimento Filadélfia influenciou fortemente a cultura popular. Filmes, livros e séries de ficção científica retratam teletransporte, invisibilidade e experiências militares secretas. O mito inspira reflexões sobre os limites da ciência e a ética em experimentos militares. Em termos espirituais, o experimento Filadélfia é visto por alguns como um símbolo da tentativa humana de ultrapassar limites da realidade, de tocar dimensões desconhecidas, de explorar o invisível. Nesse sentido,
O experimento transcende a história militar e se torna uma metáfora mística, a busca do homem por conhecimento, às vezes custando a sanidade e a vida de seus participantes. 11. Conclusão místico-espiritual. O experimento Filadélfia permanece envolto em mistério, porque toca algo profundo na psique humana. O desejo de dominar o espaço e o tempo, de manipular a realidade e descobrir dimensões ocultas. Mesmo que os fatos comprovados sejam limitados, o navio existiu. Cartas foram enviadas e experimentos eletromagnéticos foram realizados em laboratórios da Marinha. Menos o relato continua a inspirar imaginação, espiritualidade e teorias sobre o desconhecido. Talvez o verdadeiro experimento Filadélfia não seja apenas sobre teletransporte físico, mas sobre a tentativa humana de transcender seus próprios limites. Uma metáfora para o que a ciência, a consciência e o espírito ainda não conseguem alcançar. O mar que cerca Filadélfia guarda o segredo não do desaparecimento de um navio, mas do mistério eterno do humano tentando tocar o invisível. Cada relato, cada carta, cada mito é um eco desse esforço, um chamado silencioso para que a humanidade continue explorando, questionando e buscando o impossível.